Ao decorrer da aula, que sem os periféricos o seu computador não seria nada, porque é com os periféricos que eu acesso, né, as informações, que eu envio informações, que eu recebo informações, ou que envio e recebo ao mesmo tempo, né? Vamos à definição? Todos os equipamentos eletrônicos encaixados ou interligados ao gabinete do computador podem ser considerados periféricos. A conexão física desses dispositivos é feita hoje como se fosse montado um pequeno quebra-cabeça, onde uma peça só se encaixa em seu devido lugar, pois entrada e conector são feitos de maneira que o encaixe equivocado de dispositivos em entradas que não lhes pertençam sejam quase impossível. Então você nunca vai conseguir conectar uma placa USB no slot ISA e assim vai. As placas, elas são brincar de Lego mesmo. Elas são feitas umas para as outras. Você pega uma placa de vídeo AGP, ela só vai entrar num slot AGP e assim vai. Continuando aqui, é importante ressaltar que nos dias de hoje, cada vez mais os periféricos utilizam a conexão USB, né? USB, Universal Serial Bus. Mas, na imagem que eu vou mostrar na tela a seguir, mostra bem a parte lateral de uma placa-mãe com todos os dispositivos de conectores desses periféricos. Vamos analisar? Muito bem. Nessa imagem aqui, nós temos o seguinte, nós temos aquela parte que aparece no seu computador. Se você pegar o seu gabinete e virar o seu gabinete, você vai perceber exatamente essa imagem que tem aqui, tá? Nessa imagem, a gente vê o conector da porta paralela, que é esse conector aqui. Esse conector da porta paralela é exatamente o conector da impressora, tá certo? É nele que a impressora é conectada. Nós temos também o conector de porta serial 1 e o conector de porta serial 2, também conhecido como COM1. Nós temos também os conectores PS2, que é o conector do mouse, e, né, nós temos ele aqui, e o conector do teclado, onde eles são idênticos. O que diferencia são as cores, né? O do mouse é verde e do teclado roxo. Quero deixar claro que essa aqui é uma plaquinha um pouquinho antiga, mas para eu poder mostrar toda essa diversidade para vocês. Porque nos dias de hoje, a gente tem o quê? Tudo, quase tudo USB, como mostrou na frase anterior, né? Lembrando que o USB é Universal Serial Bus. Nós temos aqui o adaptador de rede, lembrando que esse conector de rede é o que vai conectar o RJ45. Nós temos também o conector da placa de vídeo e nós temos também o conector da placa de som, né? O conector da placa de som que ele dá as tomadas, né, de entrada, de saída, a tomada específica para um fone de ouvido, a tomada específica para uma caixinha de som, enfim. Com isso, se a gente analisar essa imagem que eu estou demonstrando para vocês, essa imagem ela mostra a parte de trás do gabinete. Lembrando que o gabinete é só uma parte física para mostrar todos os conectores da placa-mãe. Por quê? Tudo é conectado na placa-mãe, né? Falando em placa-mãe, as placa-mães elas podem ser on-board ou off-board. A placa-mãe on-board é aquela placa-mãe onde os conectores, os dispositivos, as placas controladoras são conectadas na própria placa. Então, quando é conectado na própria placa, é o que nós chamamos de placa-mãe on-board. Nós temos também as placas-mães off-board. A placa-mãe off-board é aquela placa-mãe onde os dispositivos vão ser conectados fora da placa, tá? A placa-mãe on-board, ela vai ter um custo mais acessível na compra, porém a sua manutenção é mais complicada, mesmo porque está tudo soldado na placa. Você não tem como trocar, você pode desabilitar e comprar um outro. Já a placa-mãe off-board, os conectores são todos encaixados na própria placa, então se eu quero trocar minha placa de vídeo, eu tiro a placa e coloco uma placa nova. Quer ver? Vou mostrar a imagem para vocês rapidinho, para vocês identificarem bem essa diferença
até mesmo por causa dessa imagem que está aqui na tela. Então, se eu colocar aqui placa mãe onboard, vou puxar as imagens. Olha só, se eu pegar essa aqui, dá para ver bem. Poxa, justo ela, a imagem não está grande. Deixa eu ver se tem uma outra opção que esteja maior. Deixa eu ver. Aqui. Essa aqui dá para ver bem. Só não sei se ela vai estar tão grande. Mas dá para vocês terem uma ideia. Se vocês olharem aqui, o que acontece? Ó, aqui nós temos a placa de som. Aqui nós temos a placa de rede. E, na verdade, a placa de rede está aqui. E nós temos dois conectores USB aqui. Aqui nós temos a porta paralela. Aqui nós temos as portas seriais. E aqui nós temos as portas PS2. Reparem que essas placas, elas estão soldadas na placa-mãe. Repararam bem? Ó, vou apagar. Reparem bem, tá vendo que ela está soldada? A off-board, que eu vou mostrar daqui a pouco, essas mesmas placas estariam encaixadas nesses slots aqui, que é o que eu estava falando. Então vamos imaginar que nessa aqui é a nossa placa de rede. Essa placa de rede queimou, eu não tenho o que fazer com ela. Agora, se eu tenho uma placa de rede off-board, que ela está encaixada aqui, eu tiro ela daqui e coloco uma nova. Por isso que eu disse que a off-board ela é mais cara na compra, mas ela tem essa vantagem. Quer ver? Vou mostrar a placa-mãe off-board para vocês verem aqui. As placas-mães off-boards, ó, reparem que eu não tenho... Deixa eu pegar uma que esteja legal aqui para a gente ter uma ideia bacana. Tá, ó, deixa eu ver aqui, uma legal. Essa aqui, ó, tá mais moderna, dá para a gente ter uma ideia. Se a gente vê ela aqui, né, reparem, a placa-mãe, eu vou colocar todas aquelas placas controladoras nesses slots aqui. Tá certo? Aqui da memória e assim vai. Moral da história. As placas mães, né, elas têm esses dois modelos, que são onboard e offboard, ok? E aqui são as conexões dos periféricos. Continuando aqui nessa minha apresentação, nós falamos desses periféricos e é muito importante vocês entenderem que quando eu falo de periférico, eu tenho periféricos de entrada, eu tenho periféricos de saída e eu tenho periféricos de entrada e saída. Só pelo nome já é meio óbvio. O que é um periférico de entrada? Primeiro, qual é o conceito de periférico? Nós temos o centro do computador, que é o gabinete, e dentro dele tem a placa-mãe lá, e nós temos o processador, nós temos lá o CPU, Central Process Unit, Unidade Central de Processamento. Todos os componentes que estão interligados no meu centro são periféricos. Imaginem uma cidade. A cidade tem o centro da cidade. Os bairros que estão ligados ao centro da cidade são o quê? A periferia, é a periferia, tá certo? É o mesmo conceito quando a gente fala de computadores. Então, concordam comigo que o teclado é um periférico? Concordam comigo que o monitor é um periférico? Sim ou não? Sim, não é? O teclado não é ligado lá no gabinete? A impressora não é ligada no gabinete? O monitor não é ligado no gabinete? O mouse não é ligado no gabinete? Uma webcam não é ligada a um gabinete? Tá certo? Um no-break, um estabilizador não é ligado a um gabinete? Tudo isso são periféricos. O que nós vamos ver agora e entender qual é a diferença de periférico de entrada, qual é a diferença de periférico de saída e qual a diferença do periférico que é entrada e saída. Tá certo? Muito bem. Os periféricos de entrada são aqueles periféricos que mandam informações para o computador. Ok?
Legal. Você está digitando um texto. Você está digitando o seu currículo lá. Então lá, Ovidio Lopes da Cruz Neto, engenheiro da computação, bababá, bibibi, tal. Eu estou usando o teclado, ok? O teclado é um periférico. Muito bem. As informações estão entrando no computador? Estão, não estão? Então o teclado, ele é um exemplo claro de periférico de entrada. Ok? O mouse, você vai usar, você está lá no seu... Quer ver? Vou mostrar, não precisa nem imaginar. Você está na sua área de trabalho. Você tem esse programa aqui, Material Professor. Eu quero acessar isso aqui. Então, a minha mão está fazendo o papel do mouse. Eu venho aqui com o mouse e abro. Não é assim que funciona? Eu venho aqui e abro. Não é assim que funciona? Então, com isso, quando eu venho aqui e eu seleciono ó, o mouse, ó, eu tô, ó, tá vendo que está mudando a seleção? O que é o mouse nesse momento? Eu não estou mandando informação? Então, o mouse também é um periférico de entrada. Scanner, tá certo? O scanner, seja ele de mão, seja ele de mesa, se bem que hoje nem tem mais scanner de mão. Eu lembro que quando eu estava no colégio, tinha scanner de mão lá, eu ia escanear os negócios de trabalho de ciências, lá saía tudo tremido, né? Mas você tem scanner. Quando você escaneia uma informação, essa informação entra no computador, concordam comigo? Então, o scanner também é um periférico de entrada, tá certo? Legal, acho que está claro os periféricos de entrada. Quando a gente fala em periférico de entrada, teclado, scanner e mouse são os 3 exemplos mais clássicos de periféricos de entrada. Nós temos também os periféricos de saída. Então você lembra que você estava digitando o seu currículo lá você estava usando o teclado para digitar o seu currículo? Tudo que você digita, cada teclinha que você digita, você consegue visualizar por onde? Pelo monitor, não é? A informação não está saindo? Tanto o que é um monitor? O monitor não é um display? Qual é o conceito de display? Saída, não é verdade? Então, um monitor é um periférico de saída. Você terminou de digitar seu currículo, você quer imprimir seu currículo para poder levar na empresa, poder enviar pelo correio. Você vai usar a impressora, não vai? Então, a impressora também é um periférico de saída. Concordam comigo? Monitor é periférico de saída, impressora é periférico de saída. Legal? Tudo bem? Muito bem. Além disso, esses são os triviais. E os periféricos de entrada e saída? Quem são os periféricos de entrada e saída? A gente, antes de começar a ver outros, a gente pode continuar em alguns exemplos que eu estava agora há pouco. O monitor. O monitor é só saída. Mas, talvez você não tenha aí na sua casa, mas você já foi em alguma loja, no McDonald's, que seja, e nós temos aqueles monitores sensíveis ao toque, certo? Quando você vai no shopping, você está perdido no shopping, você quer se localizar, você tem aqueles monitores que é sensível ao toque. Esse monitor que está aqui, que eu estou utilizando, é uma lousa digital, na verdade, ela é sensível ao toque. O monitor que é sensível ao toque, famoso touchscreen, né? O monitor touchscreen, ele é um periférico de entrada e saída. Concordam? Por que ele é um periférico de entrada e saída? Ele é um periférico de entrada e saída porque quando ele está funcionando como o monitor convencional, né, ele é saída. Mas quando você está tocando na tela para imputar informações, para colocar informações, fazer um pedido lá, uma Coca-Cola, um hambúrguer e tal, ele está funcionando como entrada. Percebe que ele joga para os dois lados? Então o monitor touchscreen é entrada e saída. Se você pensar, lembra da impressora que eu falei? A impressora é saída, não é? Lembra do scanner? O scanner é entrada, não é? O que está na moda hoje em dia? Quando você vai comprar alguma impressora, você compra impressora hoje em dia? Ou você compra uma multifuncional? Não é? O que está no mercado hoje? Se você comprou recentemente aí, eu duvido que você tenha comprado uma impressora. Muito difícil. A não ser uma pessoa que vai trabalhar com gráfica, uma impressora, uma plotter, né? Não vamos entrar nesse mérito. A impressora para uso pessoal. Então a multifuncional, ela é um periférico de entrada e saída, porque a multifuncional, ela funciona como entrada quando ela está sendo um scanner e ela funciona como saída quando ela está sendo uma impressora. Tá claro? Legal? Muito bem. Nós temos também o modem. O modem, opa, deixa eu voltar aqui no PowerPoint.
Nós temos, deixa eu apagar aqui. O modem. É o que serve para conectar você à internet, não é? O modem, o que ele faz? O seu computador só entende sinais binários. A internet está vindo informações analógicas. O modem, ele modula e demodula sinais. Modula. Demodula. Modulador, demodulador. É mais ou menos assim. Está vindo ondas senoidais. Aqui está o seu modem. Ele modula essas ondas senoidais e transforma em números binários, que é o que o computador entende. Do mesmo jeito que esse caminho é de ida, ele modula, ele demodula quando o caminho é de volta. Logo, o modem é um periférico de entrada e saída. Lembra da aula de download, upload? Download, a informação está entrando no seu computador. Upload, a informação está saindo do seu computador. Tá claro? Temos também os estabilizadores e os no-breaks, né? Estabilizador, quando você compra uma televisão, um rádio, você liga ele direto na tomada, não é isso? Legal. O computador, ele trabalha com componentes, os componentes frágeis, os componentes eletrônicos. Componente eletrônico, eles são componentes que trabalham com corrente contínua. Corrente contínua são as correntes, deixa eu limpar a tela aqui. Corrente contínua são aquelas correntes que variam de 5 a 12 volts apenas. Ou seja, são correntes contínuas, sem muitas oscilações. Quando você liga o seu computador direto na tomada, você está trabalhando, então, aqui é corrente contínua, tá? Quando você trabalha com tomada, você está trabalhando com corrente alternada. Quando você está trabalhando com corrente alternada, que você vai variar entre 110 a 220 volts, certo? Você está trabalhando com ondas com picos de energia, que são picos de energia. Esses picos de energia são suficientes para dar problema. Para isso também a gente tem as fontes. Mas além das fontes, nós temos o estabilizador. O que significa estabilizador? Olha lá, eu quero estabilizar algo, eu quero estabilizar a minha vida, ou seja, eu quero estabilizar, eu quero evitar essas correntes, né, esses picos de energias, e eu quero que eles fiquem estabilizados. Essa é a função do estabilizador, tá certo? Então, o estabilizador também, ele é um periférico também de entrada e saída. Temos também o no-break, que é exatamente a mesma coisa que o estabilizador, só que no-break, o que é no-break em inglês? No em inglês, não. Break, parar. Ou seja, o no-break é sem parar, não é isso? Então, a vantagem do no-break, ele é igualzinho ao estabilizador, só que caso tenha alguma queda de energia, quando você está trabalhando no computador, o no-break segura o seu computador. Ele tem uma bateria e essa bateria faz o computador ficar ligado. Aí, quanto mais tempo o no-break segura o computador ligado, mais caro ele é, mais potente ele é. Então, imagina, quando você está fazendo aquele trabalho lá, você está mexendo no Word, acaba a energia, você não tinha salvo, você perdeu tudo. No-break evita isso. Grandes empresas têm que ter um no-break. Né? Não vou nem entrar no mérito de gerador de energia, estou entrando no mérito no-break para computador. Nosso assunto aqui são computadores. Legal? Continuando aqui. Então, eu já falei para vocês o que é periférico, foi o começo da aula, o conceito de periférico. Aonde que eles são ligados, ou seja, aonde que é o centro, porque para ter periférico tem que ter centro, para ter centro tem que ter periférico. Aí falei para vocês a diferença do periférico de entrada, do periférico de saída, tá certo? E também os periféricos de entrada e saída, né? Então, com isso, a gente fecha essa parte conceitual de periférico. Só faltou demonstrar alguns periféricos para vocês, alguns ou todos você conhece, e você que não conhece vai conhecer agora. E eu trouxe alguns tipos para vocês verem fora do comum. Então, primeira coisa, nós temos os teclados. Teclado é periférico do quê?
Teclado é periférico de entrada. Muito bem. Eu separei 3 modelos de teclado. Ergonômico, membrana e borracha. Vamos ver lá no Google rapidinho? Então vamos ver aqui. Teclado ele não saiu o eco de novo, mas ele vai mandar um você quis dizer e vai aparecer o que eu quero. Teclado ergonômico. Olha só que legal aqui. Teclado ergonômico é aquele teclado que ele é abaluado, tá? Como o nome mesmo já diz, ele é ergonômico, tá certo? Tem muitas pessoas que gostam, como tem pessoas que não gostam muito. Eu, particularmente, não gosto muito de teclado ergonômico. Nós temos também o teclado, vou mostrar para vocês o teclado de membrana aberto, para vocês verem que legal. Teclado, membrana aberto. Olha só que legal que é. O teclado, essa imagem aqui, eu gosto de mostrar essa imagem, ó, reparem nessa imagem aqui, é para mostrar bem para vocês que o teclado, o teclado ele é composto por trilhas elétricas, né? E essas trilhas, elas fazem com que conectam todas as teclas. Então, quando eu aperto o A, ele vai percorrer uma trilha dizendo ao computador que é um A, né? E o A, que no caso é uma combinação binária aí e que forma isso, tá? Aqui tem pra gente ver. E para terminar essa parte de teclados, nós temos o teclado de borracha. Então, nós temos aqui, glorioso teclado de borracha, onde a gente pode brincar aí com os teclados, né? Reparem aqui, dá para ver bem aqui as opções desses teclados de borracha, ok? Voltando lá, que eu separei para vocês, os monitores. Os monitores, nós temos os monitores sensível ao toque e os monitores comuns. Lembrando que aquele monitor antigo é o que a gente chama de monitor CRT, né? Se a gente puxar aqui, ó, monitor CRT, tá? São aqueles monitores antigos, tá? Hoje quase ninguém mais tem esses monitores, mas é o que a gente chama de monitor CRT. Nós temos os monitores LCD, né? Aqui ele está mostrando uma diferença, CRT e LCD, né? Logo que surgiram os monitores LCD, o custo era muito alto, mas hoje, quando você vai comprar um computador novo, você nem mais, é bem difícil você achar lugar que tenha a opção dos monitores CRT. Virou peça de museu mesmo. E nós temos os monitores Touch Screen, ou monitor sensível ao toque, onde é possível ver aqui a mãozinha, né, interagindo com o monitor. Aqui tem uma mulher dando aula, bem mais bonita que eu, dando aula aqui, e aqui essa imagem aqui, ó, ela mostra bem. Ela mostra que quando você bate no monitor sensível ao toque, ele tem essa propulsão aqui, e é mais ou menos assim que funciona. Os monitores sensíveis ao toque, em tempos, eles precisam ser calibrados, né? Para poder pegar exatamente o ponto. Aqui, esse aqui que eu tô, ele está totalmente calibrado. Legal. Monitor convencional, aqueles que eu mostrei, tanto CRT quanto LCD, são periféricos de saída. E o monitor sensível ao toque, o monitor touchscreen, o monitor CRT e o LCD são periféricos de saída. Já
os monitores touchscreen ou sensível ao toque são periféricos de entrada e saída. Aqui eu trouxe para vocês também mouse, né? O mouse é o que a gente conhece mesmo, não tem segredo. Então nós temos aqui um mouse, que antes nós tínhamos aquele com a bolinha embaixo, não é isso? E hoje todos os mouses no mercado aí são mouse óticos, né? Nós temos também o mouse ball, acho que é legal mostrar para vocês, eu nem tinha separado, mas eu lembrei dele aqui agora, é legal. O mouse ball, a bola do mouse é para cima, então quando eu fazia inglês, a professora tinha um mouse exatamente igual esse aqui, ó. Deixa eu marcar ele aqui para vocês verem, igual esse aqui. Então ela ficava em pé dando aula pra gente e ela manipulava com a bolinha aqui, né, para poder dar aula. Esse é o mouse ball. Nós temos aqui também as impressoras. Quando a gente fala de impressoras, nós temos a impressora, o mouse é um periférico de entrada, tá? A impressora sempre vai ser periférico de saída. A impressora, nós temos elas matriciais, as jatos de tinta e as lasers. Existem plotters também, mas vamos entrar no mérito, né? Temos as impressoras 3D hoje, que eu até li uma reportagem essa semana, elas estão ganhando muito espaço, tá? Então nós temos aqui as impressoras convencionais, a impressora jato de tinta, ela tem os cartuchos. Nós temos a impressora matricial. A impressora matricial é um dos grandes fenômenos da informática, porque ela nunca fica velha, né? As pessoas gostam dela porque o custo dela é muito baixo, é uma fita e o custo é muito baixo. Então você tem, em pensar que eu tinha uma Epson LX300, devia ter guardado ela. Esse dia eu estava vendo uma reportagem também, eu gosto bastante de ler sobre informática, que está uma fortuna as LX300, LX810, por causa do devido baixo custo, né? Se bem que quem vem roubando o cenário dessas impressoras de baixo custo são as impressoras térmicas, né? As impressoras térmicas, reparem que elas vêm ganhando cada vez mais mercado, né? Então aqui, se a gente puxar a impressora matricial, quem é mais novo aí não deve ter utilizado. Vou mostrar a fotinho para vocês verem, é bem legal. Aí, ó, a LX300 aqui, né? Aqui você tem as impressoras, todas elas matriciais. Aí tem aqueles papéis furadinhos, que são os formulários contínuos, né? Aí nós temos os scanners, tá certo? Nós temos os scanners, opa, concluído aqui, não quero você. Nós temos os scanners e as multifuncionais, que ó, na verdade aquelas impressoras que estavam na tela anterior, na tela anterior nós tínhamos uma série de multifuncionais, tá certo? E esses são os gloriosos periféricos. Lembrando, o periférico está ligado ao centro do computador. Os periféricos são de entrada e saída, são de saída e são de entrada e saída.